Bom, aula de hoje de Química. Nós vamos começar com um tema novo, falando sobre evolução biológica. Esse conteúdo está no seu livro didático, na página 164 até a página 175, onde tem o seu exercício. Bom, evolução biológica, né? Até meados do século XVIII, predominava a ideia de que as espécies elas eram fixas e imutáveis, que cada um teria surgido de maneira independente e mantido sempre as mesmas características sem se modificar ao longo do tempo. Esse pensamento correspondia ao fixismo, que as espécies eram fixas. A partir do século XIX, alguns cientistas começaram a defender a hipótese de que as espécies se modificam e evoluem com o passar do tempo, e tentaram explicar de que maneira essa evolução poderia ocorrer. Esses cientistas eram adeptos do evolucionismo. Evolucionistas defendem a hipótese de que todos os seres viventes atuais compartilham de um ancestral comum. Então, aquela ideia de que o homem ele veio do macaco, né? Não é que o primeiro era um macaco que foi se transformando e virou homem, né? O homem na forma atual. Quando falo homem, gente, é espécie humana, tá? Não é gênero, não. Que viria lá do macaco, na verdade, defende-se a ideia de que homens e macacos eles vieram de um ancestral comum. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas definições para a gente tentar entender melhor a ideia. Evolução. O que significa evolução? Bom, um processo de transformações ao longo do tempo. Nem sempre essas transformações são para melhor. Ao longo do tempo, algumas coisas aparecem e outras desaparecem. Teorias científicas. Uma teoria científica, ela é sustentada por evidências obtidas por meio de observações cuidadosas, registros, medições, experimentos e também outras teorias que já foram aceitas pelos cientistas. As teorias científicas podem ser modificadas ou substituídas por novas descobertas que as contrariem. Então, o que significa isso? Lá no início, do século XVIII, predominava a ideia do fixismo, que as espécies eram fixas, imutáveis, não sofrendo qualquer transformação ao longo dos tempos. E aí, baseada no fixismo, a gente tinha o criacionismo, que os seres eles foram criados e originados, a partir da criação divina, que Deus criou todas as espécies, todas as coisas do jeitinho que elas são. Não falando de religião, uma coisa são as teorias científicas e outra coisa é a religião. A gente não pode misturar aí as duas estações porque elas se contradizem. E agora aqui, neste momento, nós estamos falando de ciência e não de religião. Isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Para o criacionismo, que foi aí a base do fixismo, a gente não tinha mudança nenhuma nas espécies, tá? As espécies, elas surgem independente umas das outras a partir de uma matéria inerte, como o pó e a sujidade, O fixismo foi plenamente aceito até o final do século XVIII, quando apareceram os evolucionistas. Linneu era fixista
e criacionista. Iniciou a classificação dos seres, tá? Ele foi o pai da sistemática. O sistema de classificação utilizada baseava-se na morfologia dos seres vivos. Claro, aquilo que eu falei para vocês. Uma ideia, uma teoria, ela vai servir de base para uma outra, né, contestar essa primeira aí. Graças à classificação de Linneu, né, o estudo que ele fez sobre a morfologia dos seres vivos, graças às ideias do fixismo que ele se baseava, possibilitou o estabelecimento de semelhanças e diferenças entre os seres vivos. A ideia de relações de parentesco entre os seres vivos e a ideia da existência de um antepassado, um ancestral comum. A partir daí, então, a gente tem o surgimento das ideias dos evolucionistas. Bom, ainda falando, tá, dos fixistas, eles explicam a razão por que em estratos sucessivos surgem fósseis com características diferentes. O que significava isso? A partir de catástrofes, né, de destruição de ambientes, eu tinha ali preso a esse substrato vários fósseis que serviam de estudos para se conhecer como eram as espécies no passado, né? Baseado nisso, a gente tinha os fósseis que serviam para o estudo, né? Baseando-se aí a paleontologia. Os fósseis existentes num substrato apresentam características diferentes dos fósseis de estratos seguintes. As espécies, e a partir daí começou a verificar-se que essas espécies elas não eram tão imutáveis, né, que sofriam mutações e por alguma razão aquelas espécies foram sendo deixadas, foram sendo abandonadas e outras espécies com outras modificações foram surgindo. E aí eu tenho lá, tá, o meu primeiro cientista, biólogo, que me apresentou uma outra ideia diferente do fixismo, e aí ele é um dos evolucionistas da época, é o Jean-Baptiste Lamarck, né? E ele criou uma teoria conhecida como lamarckismo. Lamarck acreditava que os seres evoluíam e se modificavam de acordo com as mudanças do ambiente. Olha o catastrofismo aí servindo de base para a teoria dele. Sua teoria era fundamentada em duas leis: a lei do uso e desuso dos órgãos e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Segundo a lei do uso e desuso dos órgãos, quanto mais um órgão fosse utilizado, mais se desenvolveria. Em contrapartida, se fosse pouco utilizado, atrofiaria. Sabemos que algumas características podem, de fato, sofrer alterações de acordo com fatores do ambiente, como cor de pele, que se for muito exposta ao sol, pode adquirir um tom mais escuro. Então, eu tenho meu tom de pele lá mais claro e aí eu vou morar, vamos dizer, numa região onde eu fique mais exposta ao sol, então meu tom de pele ele passa a ser mais escuro. Isso não quer dizer que os meus descendentes vão nascer de pele escura, mais escura. Eles vão continuar nascendo de pele clarinha. Então, essas características adquiridas, na verdade, elas não eram passadas de geração para geração. Além disso, há características sobre as quais o ambiente exerce pouca ou nenhuma influência, né? Por exemplo, o tipo sanguíneo.
não existe nada no ambiente, nada externo que vá modificar o meu tipo sanguíneo. A lei da herança dos caracteres adquiridos afirma que a característica adquirida pelo uso ou desuso seria transmitida aos descendentes. Essa lei também não se sustenta, afinal, somente uma modificação no material genético pode ser transmitida às gerações futuras, e mesmo assim, apenas se elas acontecerem nos genes das células germinativas. Que células são essas? São as células que dão origem aos gametas. Na verdade, Lamarck tentava explicar a modificação dos seres vivos com base nas necessidades de se adaptarem a determinados ambientes. Assim, quando surgissem uma necessidade específica, o ser desenvolveria características, desculpa, gente, pirrei, que de alguma maneira seriam transmitidas para as gerações futuras. Um exemplo clássico, que ilustra bem essa teoria, é a explicação do pescoço longo das girafas. De acordo com o lamarquismo, os ancestrais das girafas seriam animais de pescoço curto, que se alimentavam de vegetação rasteira. Com o passar do tempo, essa vegetação começou a ficar escassa e alguns deles passaram a se alimentar de folhas de árvores em ramos cada vez mais altos. Para alcançar essas folhas, o animal precisava esticar o pescoço, que assim se tornou um pouco mais comprido. Então, de tanto usar o pescoço, esticar o pescoço para poder pegar, comer as folhas da vegetação mais alta, essa característica teria passado à prole, que continuaria a esticar o pescoço para alcançar folhas cada vez mais altas. E ao longo de várias gerações, isso teria resultado em animais de pescoço longo, como os que conhecemos atualmente. No livro de vocês tem essa imagem aí das girafas de pescoço longo, tá? Lá na página 169, você vai observar essa teoria de Lamarck. Bom, e aí me aparece Darwin. Naturalistas, Charles Darwin embarcou em um navio chamado Beagle a serviço da Inglaterra para uma viagem de mapeamento e pesquisas ao redor do mundo, que durou 5 anos. Durante essa expedição, Darwin fez o levantamento da flora e da fauna de vários lugares por onde passou e coletou organismos de diversas espécies para seus estudos. Uma de suas paradas ocorreu em um conjunto de ilhas do Oceano Pacífico chamada Galápagos. Eu tenho uma série em DVD falando sobre Galápagos que é maravilhosa. Assim que a gente retornar, nós vamos assistir, tá? Nas nossas aulas de laboratório, nós vamos fazer uma discussão sobre esse assunto. Vocês me cobrem. Onde verificou-se que cada ilha tinha uma fauna característica, principalmente de pássaros, tartarugas e lagartos. São os três animais predominantes nessas ilhas. Darwin observou, por exemplo, que os pássaros eram semelhantes, mas tinham bicos de formatos diferentes. Notou também que a forma do bico estava relacionada ao tipo de alimento disponível em cada ilha. Assim, ele constatou a variabilidade de características entre os organismos, mas ele não sabia explicar a origem dessa variabilidade. Depois de ler um ensaio sobre o princípio da população de maltos, segundo o qual a população de alimentos
acontecem em progressão aritmética e as populações crescem em progressão geométrica, Darwin propôs que, apesar do grande número de nascimentos, as populações tendem a se manter constantes. De acordo com ele, embora nem todos os membros de uma população sobrevivam, sempre haveria indivíduos mais aptos, isto é, mais bem adaptados do que outros e, portanto, com maiores chances de sobrevivência. Se as condições do ambiente permanecem constantes, as espécies também permanecem. Se o ambiente muda, a espécie que era adaptada a ele pode deixar de ser. No entanto, alguns indivíduos da população podem se mostrar mais bem adaptados às características do novo meio e, consequentemente, deixar mais descendentes. Se a modificação do ambiente ocorrer de modo que nenhum indivíduo sobreviva, a espécie entrará em extinção. Então, lá no início, quando eu falei para vocês que a evolução ela pode ser de maneira positiva e de maneira negativa, esse aí é um bom exemplo. De maneira negativa, se nenhum indivíduo da espécie se adaptar às novas condições do ambiente, aquela espécie ela tende a sofrer a extinção. Assim, em 1838, surgiu o conceito de seleção natural. Os organismos com características que possibilitam melhor adaptação ao ambiente têm maiores chances de chegar à fase adulta e deixar descendentes. Dessa forma, essas características tendem a ser preservadas, enquanto as que diminuem a adaptabilidade dos organismos tendem a ser eliminadas. Então, o próprio ambiente faz essa seleção. Aqueles que estão melhor adaptados permanecem vivos e, consequentemente, vão transmitir essa nova característica aos descendentes futuros. O naturalista britânico Wallace, ele chegou de forma independente às mesmas conclusões do trabalho de Darwin, a concepção da seleção natural. Quando Darwin tomou conhecimento desse fato, ambos se comunicaram conjuntamente e os resultados de seus estudos, em julho de 1858, logo a seguir, eles publicaram na revista da Sociedade Científica. Até a segunda metade do século XIX, a ideia de Lamarck da herança das características adquiridas pelo uso e desuso conviveu com a ideia da evolução da seleção natural. Em 1883, um outro cientista, Auguste Husserl, realizou o seguinte experimento com camundongos em seu laboratório. Cada vez que um camundongo nascia, tinha a cauda cortada. Os camundongos cresciam sem cauda e se reproduziam. A cada nova prole, a cauda era novamente cortada, por sucessivas gerações. Esse cientista observou que os camundongos nasciam com caudas do mesmo tamanho da geração anterior, antes de serem cortadas. Logo, ele comprovou que as características adquiridas, elas não eram levadas para as gerações futuras. Então, o que eu fiz aqui para vocês? Eu fiz um quadro, com as principais ideias do fixismo, do lamarquismo, do darwinismo e, no final, aparece para a gente o neodarwinismo,
que também é chamada de teoria sintética da evolução. O neodarwinismo, na verdade, ele reúne as ideias de Darwin, os novos conceitos científicos, especialmente no campo da genética. Além da seleção natural, essa teoria reconhece que os principais fatores evolutivos são mutações e recombinação gênica, entre outras. O neodarwinismo só foi elaborado após a consideração dos trabalhos de Mendel em genética. Esse aí é um outro assunto que a gente vai ver logo à frente. Além disso, foi fundamental o aprofundamento no conceito de gene, pois com base nesse conhecimento foi possível determinar os principais fatores responsáveis pela variedade dos seres vivos, as mutações, a recombinação gênica, os aspectos que Darwin desconhecia quando desenvolveu sua teoria. Então, aqui eu coloquei para vocês nesse quadro as principais considerações de cada uma das ideias evolucionistas. Então, eu tenho ali no fixismo, os seres vivos foram criados por Deus do jeito que são até hoje. Não há transformismo, os seres são imutáveis. No lamarquismo, os seres vivos mudam de acordo com o ambiente. A lei do uso e desuso. O ambiente determina se a estrutura se desenvolve ou atrofia. A lei da herança dos caracteres adquiridos, que essas novas características adquiridas pelos parentais eram passadas para os descendentes. O meio era o causador da variabilidade. Darwinismo. Seres vivos possuem ancestralidade em comum. Seleção natural seleciona dentre as variedades existentes os mais adaptados e que geram mais prole, mais descendentes. Seleção exercida pelo meio é gradual. O meio selecionador da melhor variabilidade. E o neodarwinismo mantém as mesmas explicações segundo o princípio da seleção natural e explica que a variabilidade surge por eventos meióticos e mutação, Então, no neodarwinismo, a gente tem as teorias de Darwin, mais os conhecimentos de Mendel a respeito de genética. Eu gostaria que vocês transcrevessem esse quadro aqui, final, no caderno de vocês, porque são as ideias principais das teorias que nós vimos hoje. E essas ideias vão ser importantes para a gente estar sempre voltando nelas como material de consulta para as nossas aulas, ok? Respondam para mim lá as atividades que estão no conteúdo de vocês em PDF. Nós nos vemos em breve. Um beijo no coração.